Continuamos o cenário político hoje conversando com o professor de economia da UFESA, Lucas Godeiro, que é também presidente da Fundação Guimarães Duque. Você pode mandar sua pergunta para ele, já tem participação aqui, mas ainda dá tempo. Twitter, Instagram e nosso WhatsApp, 8802-8979. Participe. E agora a informação relacionada a eleições 2020. É que o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela manutenção da cassação de Gustavo Soares, prefeito de Açu. Acusações de compra de votos e abuso de poder econômico podem motivar novas eleições no município açuense. O parecer foi emitido pelo Procurador Regional Eleitoral, Rodrigo Teles de Souza, e se manifesta pela rejeição dos recursos e execução imediata da cassação do prefeito do município de Açu, Gustavo Soares, e da vice-prefeita Fabielle Bezerra, e a convocação de novas eleições no município. De acordo com o documento, o pleito municipal de 2020 foi indiscutivelmente maculado pela notória e maciça compra de votos realizada em seu favor e com seu consentimento. Rodrigo Teles pontua ainda que o esquema de compra de votos foi decisivo para os destinos das eleições majoritárias no município de Açu em 2020, já que a chapa por ele encabeçada venceu o pleito com uma diferença de apenas 5 votos em relação ao seu adversário. O parecer do MPE deve ser analisado pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. O relator é o desembargador Expedito Ferreira. Pois é, a decisão, esse parecer é para já uma avaliação recursal pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. A decisão da primeira instância foi em 9 de setembro pela juíza da 29ª Zona Eleitoral em Açu, Suzana Dantas Correia, que cassou o mandato do prefeito e da vice-prefeita. Além da perda do mandato, o prefeito foi condenado à sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, a contar de 15 de novembro de 2020, e o pagamento de multa. Nos autos, consta que a juíza proferiu a sentença com base no julgamento de 5 ações de investigação judicial eleitoral, as famosas AIGs, com 3 ações cautelares. Então, daí esse parecer que vai servir, é uma opinião, na verdade, para que o relator lá no Tribunal Regional Eleitoral leia, avalie, para fazer também, depois da avaliação dos autos, fazer a sua relatoria, para aí sim ser analisado pelo colegiado, não é isso, Vanulfo? Pois é, vamos observar como é que vai ser esse julgamento no TRE. O que vai decidir o TRE, a segunda instância, se vai ter recurso para o TSE, dependendo da manutenção da cassação. Então, promete ser ainda de fortes emoções esse processo todo. Vai ter agora, já no final de semana, festa de emancipação política em Açu. O que a gente pode notar, conversando com alguns moradores lá de Açu, é que existe já um certo clima de instabilidade. Vai ser cassado, não vai ser cassado? Novas eleições, o que pode acontecer? Vamos aguardar. Tem agora esse processo eleitoral do segundo turno, julgamentos de contas que devem acontecer ainda do primeiro turno. O TRE está bastante ocupado. Vamos ver como é que vai ser a pauta de julgamento desta cassação, como é que vai acontecer, se vai demorar, se vai ser rápido. Então a gente fica atento para levar essa informação para você que nos acompanha. Pois é, exatamente. E caso o TRE acate o parecer da Procuradoria Regional, ainda cabe recurso para o TSE. Então, não é imediato, não. O entendimento jurídico é que seja cassação imediata, mas quando se esgotarem os recursos, quando é transitado em julgado. É esse o tempo da justiça, gente. Então, a gente vai trazendo para você, está de olho no processo e vai trazer todas as informações. E vamos voltar agora para falar sobre a economia no nosso país, com o professor Lucas Godeiro, que está aqui com a gente. Professor, muitas medidas vêm sendo tomadas, principalmente nesse segundo semestre, muito parecida, num tempo muito coincidente com o tempo de campanha eleitoral, né? Mas o país, ele está preparado, em 2023, ele se sustenta com essas decisões econômicas que estão sendo tomadas? Em 2023, Carol, o Brasil, infelizmente, ele não se sustenta com todos esses gastos já contratados por quem quer que seja que ganhe a eleição.
Então, assim, teve a PEC dos benefícios, né? Teve todo o aumento do gasto público. Isso foi compensado, como eu falei, porque teve uma arrecadação extra devido à inflação e um maior crescimento econômico, mas em 2023 o Brasil vai crescer bem menos, então a arrecadação não crescerá tanto e já estima-se gastos aí de 160 bilhões com todas as promessas de campanhas que têm sido feitas. E, claro, aliado a isso, um cenário econômico mundial desafiador, né? De possivelmente uma recessão na economia mundial. Então, até para o eleitor ficar mais consciente, quem quer que ganhe, algum ajuste ou algum corte de gastos, né, terá que ser feito em 2023 meio que para caber no orçamento. Porque, caso isso não ocorra, o Brasil pode aumentar muito o gasto público e até entrar num processo que a inflação não consiga, vamos dizer assim, ficar sob controle no próximo ano, como é o esperado pelo mercado. E hoje a questão, ela meio que parece controlada, a questão da inflação, né, dos índices que são comemorados, né, pelo governo. Como é que é observado o quadro de hoje? Se fala para o futuro, para 2023, mas hoje existe uma situação que é esta que os economistas, o próprio governo quer que se mantenha, né? Mas como é que se observa justamente o que aconteceu, esse movimento dos últimos meses? Ótimo ponto, Vanova, essa inflação. Então, quer dizer, a inflação vinha contextualizando, ela disparou no mundo todo, e o Brasil não é diferente, devido a aspectos como, por exemplo, a própria guerra na Rússia, né, fez com que aumentasse o preço de petróleo, entre outros aspectos. Quais medidas o governo, vamos dizer, meio que tomou para controlar? Aprovou lá a redução do ICMS, né? Em certa parte, ele foi ajudado com a queda de petróleo no mercado internacional. Então, o petróleo estava aí $120, caiu para 80, já voltou a subir de novo, é outro ponto que eu vou abordar mais à frente. Mas no cenário inflacionário, vamos dizer, se para 2023, se voltar, por exemplo, a alíquota anterior do ICMS, isso já vai trazer um aumento grande no combustível. Inclusive, vamos dizer, atualmente, o combustível já está represado. Então, pelo que a gente chama de defasagem do combustível, a gasolina brasileira está sendo vendida 10% mais barata, né? Teve um aumento hoje no RN, mas foi uma coisa mais pontual, porque boa parte do combustível aqui do Rio Grande do Norte vem da refinaria da Bahia ou é importada do mercado internacional. Então, isso acabou afetando o preço da gasolina, principalmente aqui em Mossoró. Mas no cenário nacional, vamos dizer, espera-se que a inflação feche em torno de 6%, 2022, e para 2023, aí já tem, vamos dizer, essa questão represada, principalmente do ICMS. Se voltar a alíquota antiga do ICMS, será outro aumento do combustível no início do ano que vem. E do outro lado, se o governo mantiver a política de redução do ICMS, aí já vai o gasto fiscal para cobrir a perda de arrecadação de estados e municípios. Em relação ao combustível, é um capítulo à parte que a gente está vivendo aí em relação à economia. Qual é o impacto dessa questão internacional para o combustível aqui para o brasileiro? A política atual, Carol, principalmente das refinarias da Petrobras, é que o preço do combustível segue a paridade internacional, que segue justamente o preço internacional do petróleo e a taxa de câmbio, o real dólar. Então, um exemplo, se o preço do petróleo subir e o dólar subir, então a Petrobras, vamos dizer, ela reajusta o combustível. Então, assim, se não houver, vamos dizer, interferência na Petrobras, então a tendência com o cenário econômico é que o combustível ou fique estável, até tem uma leve alta de preços para corrigir a defasagem, né? Como eu falei, já está mais ou menos 10% defasado o combustível brasileiro em relação ao mercado internacional. Há o risco de repente, pós-eleições, a gente ver liberado aí esses 10% de defasagem? No meu ponto de vista, sim. Independente de quem ganha a eleição, se petróleo não tiver uma forte queda até lá, dia 31, dia 1º do 11, deve ser anunciado um reajuste em combustível pela Petrobras. Por quê? Porque o mercado pressiona. Vamos supor que a Petrobras não tome essa política. Vamos dizer que, em tese, já deveria ter reajustado para corrigir a defasagem. As ações da Petrobras vão despencar na Bolsa de Valores, ou seja, há uma pressão dos investidores vendendo ações da Petrobras, porque ela vendendo combustível mais barato, vai diminuir o seu lucro até dar prejuízo. Então, assim, na nossa previsão e na minha análise, independente de quem ganha a eleição, a Petrobras vai corrigir essa disparidade no combustível, né? A não ser que, claro, daqui para lá, petróleo cai 10%, coisa do tipo assim, 20%, que eu acho pouco provável. Então, quer dizer que o brasileiro, com relação à questão econômica, está numa sinuca de bico. Ainda tem a questão internacional. O que esse fator internacional
interfere ou pode interferir ainda mais nessa questão? Você citou aí Estados Unidos, guerra na Ucrânia, mas o que pode ainda mais a gente ter de surpresas? Ele vai interferir por vários pontos. O primeiro ponto, Volnúvio, o Brasil ele negocia com os Estados Unidos. Então, quer dizer, ele exporta vários produtos para os Estados Unidos. Então, a economia americana crescendo menos vai comprar menos do Brasil. O outro ponto é que o juro americano está subindo muito forte para conter a inflação. Então, isso impacta principalmente na nossa moeda, no real dólar. Ou seja, se os Estados Unidos estão pagando uma taxa de juros mais atrativa e é um país seguro, que nunca deu calote nos títulos da sua dívida pública, o que é que os investidores fazem? Eles retiram dinheiro do Brasil e investem nos Estados Unidos. Então, outro ponto que afeta o Brasil é na diminuição dos investimentos. Isso, vamos dizer, tanto no investimento no mercado financeiro, como também no investimento em projetos, né, em novos empreendimentos. Então, isso vai fazer com que em 2023 esse cenário de recessão mundial prejudique também o crescimento econômico do Brasil. A gente tem aqui algumas participações. Mandar um alô do Niel, do Sumaré, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigada, Niel. E temos também aqui participação do Dantas Rocha, do Abolição 3. Ele pergunta ao professor qual é o lucro anual de um menor banco que você conhece. No Brasil, vamos dizer, banco é um negócio bem rentável mesmo. Assim, se pegar as empresas que mais lucram no Brasil, são o quê? Petrobras, né? Foi a que teve o maior lucro, Vale e os bancos. Mas, de cabeça, existem bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que lucram tranquilamente 10 bilhões de reais ao ano. Né? Esse dado, a gente não tem todo de cabeça, mas é na casa dos bilhões mesmo. Um banco tranquilamente listado em bolsa, né? Como os grandes, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil lucram tranquilamente 10 bilhões de reais durante um ano. E nós temos aqui a pergunta do Antônio, do Centro. Ele diz: o atual ministro da Economia se auto-intitula adepto da Escola de Chicago na economia. O professor poderia esclarecer para o público como a Escola de Chicago na economia vê a manutenção da máquina pública? Então, a Escola de Chicago vê a máquina pública apenas como um indutor do crescimento, né? Que é a questão lá, o Paulo Guedes estudou na Escola de Chicago, que teve o Milton Friedman, né? Que é o grande... do neoliberalismo, como se diz, o grande pai do novo liberalismo, neoliberalismo. Então, pela Escola de Chicago, é praticamente o Estado mínimo, o Estado apenas não induzindo o crescimento econômico, mas dando as condições para o empresário investir e crescer. Então, por exemplo, pela Escola de Chicago, nós não teríamos nenhum estatal, seria tudo privatizado. E pelo Paulo Guedes pessoalmente, ele teria privatizado tudo. A questão é que a parte política não deixou ele implantar essa proposta, né? E outro lado da Escola de Chicago é justamente o controle, vamos dizer, do orçamento pela redução do gasto público. É tanto, por exemplo, no governo atual, como é que o governo conseguiu gerar impacto superávit? Ele segurou as despesas, segurou o salário de funcionalismo, que está represado, outras despesas, o seu próprio salário mínimo não subindo acima da inflação e teve a ajuda da arrecadação com a inflação mais elevada, que teve aí, né, 2021 e 2022. Mas, resumindo, a política da Escola Liberal de Chicago é o Estado mínimo na economia, que foi implantado, inclusive, no Chile, né, numa época, na década de 70 e 80. De que forma, caso Lula seja eleito, o Congresso, esse perfil conservador de direita do Congresso, do Senado, do Congresso de uma forma geral, Senado, Câmara Federal, pode atrapalhar ou interferir nos planos? Pode interferir, não deixando, por exemplo, Lula implantar políticas que aumentem bastante o gasto público. Então, só para dar um exemplo, vamos supor que o Lula queira revogar a reforma trabalhista ou queira implantar uma regra fiscal que não seja tão restritiva. Então, em tese, o mercado financeiro espera-se que esse Congresso atual, mais centro-direita, não deixará. Ou então, para poder ele conseguir, vai ter que ter uma negociação muito forte com o Congresso, no caso de Lula, né? Já no caso de Bolsonaro, espera-se que ele consiga maior facilidade de aprovar, inclusive, reformas que o mercado espera, como a administrativa. Mas se fosse para fazer essas reformas e algumas privatizações, já deveria ter feito agora nesses 4 anos, Bolsonaro? Já deveria, mas o mercado considera que esse Congresso foi ainda mais favorável, ou seja, o Bolsonaro conseguiu ampliar o número de parlamentares, né, do PL, número de senadores também, mas o Centrão, vamos dizer, com toda a crítica, ele meio que fica no equilíbrio, né? Então, quer dizer, quando vai tendendo muito ao liberalismo e à direita, ele meio que puxa. Como também, se um governo mais de esquerda for muito no sentido de gasto público
e de outras políticas, meio que não vai passar no Congresso. Professor, só para encerrar, a gente tem só um minutinho. O senhor é presidente da Fundação Guimarães Duque. Explica para o nosso telespectador o que é a Fundação. A Fundação, Carol Ivanova, ela apoia a universidade em projetos de ensino, pesquisa e extensão, fazendo parcerias, principalmente com empresas privadas, com ministérios, né? E também com prefeituras. Então, sempre que uma empresa privada, prefeitura ou ministério, vai fazer um projeto com a universidade, a Fundação gerencia esse projeto para facilitar a questão da burocracia. E sempre, obviamente, no âmbito econômico. Isso, correto. Professor Lucas Godeiro, professor de Economia da UFES, presidente da Fundação, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos hoje com a gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Ivanova. Seja sempre bem-vindo, professor. Obrigado. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.